para o céu porque vai a cultos dominicais. Não, eu vou todo domingo eu estou na igreja, então se eu estou ali todo domingo, certamente eu vou para o céu. Outros pensam que irão para o céu não apenas porque vão aos domingos, aos cultos, mas porque em todas as reuniões estão presentes. Então dizem, eu sou assíduo, então eu vou para o céu. Já outros que, apesar de não irem a culto algum, sentem-se, pensam que são merecedores do céu, porque afinal não fazem mal a ninguém, são boas pessoas, são honestas, são bons pais, boas mães, então, se eu sou bom nessas coisas, eu irei para o céu. Há também aqueles que acham que são merecedores do céu porque são caridosos. Não, eu faço bem para tanta gente, eu ajudo tanta gente, quando eu sou solicitado eu faço a minha doação, quando alguém bate na minha porta eu dou a minha esmola. Afinal, de vez em quando eu até ajudo ali na sopa do bairro para cooperar com os famintos, eu faço campanhas de agasalho, eu faço tantas coisas, então certamente eu vou para o céu, afinal eu faço algo para merecer isso. Mas, irmãos, apesar de serem até corretos esses pensamentos, eles estão extremamente equivocados. Os bonzinhos, os honestos, os decentes não vão para o céu. Os assíduos em cultos, os frequentadores de cultos dominicais ou semanais também não irão para o céu. A Bíblia lá nos aponta que não são os extremamente religiosos ou os mais ou menos frequentes aos templos, aos cultos que irão para o céu. Na verdade, a Bíblia afirma que não há quem mereça ser salvo. Não há um ser humano sequer merecedor da salvação. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ali em Romanos 3:23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mesmo Paulo escrevendo também no capítulo 3, verso 10, 11, 12, ele diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E lá em Isaías a gente ainda vê que as nossas melhores ações, o melhor que nós podemos apresentar a Deus, é visto por Deus como trapo de imundícia. Nós não temos nada a oferecer a Deus, absolutamente nada. Então veja que a Bíblia deixa claro que não há uma única pessoa merecedora ou capaz de alcançar a salvação por sua própria condição, sua própria capacidade. E se não há um capaz, como poderemos nos salvar da condenação eterna? A Bíblia nos responde a essa pergunta. A Bíblia diz que irão para o céu aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. João 3,16, tão conhecido por nós. Me ajuda aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, segundo esse texto, quem terá a vida eterna? Aquele que crê em Cristo. Aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Alguém pode até questionar e dizer: tá bom, ok, tudo bem. Então, não é a minha bondade, não é a minha capacidade de ser moralmente bom que me salva? Então, não é também eu me tornar um religioso, frequentador de cultos, cumpridor de tradições cristãs, que vai me dar a salvação? É apenas crer
Jesus? Sim, exatamente isso. É apenas crer em Jesus. Mas há nessa equação uma outra questão. O que implica crer em Jesus? O que significa crer em Jesus? O que significa na prática crer em Cristo? O que é de fato ser um discípulo de Jesus? O que é fazer de Cristo meu Senhor e Salvador e Mestre? Quais serão as marcas daqueles que encontraram a Cristo, ou melhor, que foram encontrados por Ele? Quais as verdadeiras marcas do cristianismo? Quais as marcas da verdadeira salvação? Irmãos, existem dois discursos errados acerca da salvação. No primeiro discurso nós temos aqueles que defendem erroneamente a conquista da salvação pelas obras. Não, estou conquistando a minha salvação. E nesse discurso errado, a ênfase da salvação está na força do homem, na força do braço, na força humana. Para esses, a salvação só pode ser alcançada pela capacidade do ser humano em cumprir uma série de regras. Então, para esses, a salvação precisa ser conquistada, alcançada, adquirida. Tem que correr atrás, tem que suar a camisa, senão você não vai ser salvo, não. E como ela deve ser conquistada na mente desse discurso? Com regularidade, com frequência em cultos, com estilos de roupas, aquilo que eu me visto, com o tamanho do comprimento do meu cabelo, se eu me abstenho, as irmãs, né, se abstêm de usar maquiagem, brincos, adereços, com abstinência de certas comidas, como alguns ensinam, com aquilo que eu como, com aquilo que eu, ou melhor, deixo de comer, deixo de beber. Então, se de um lado há esses que acham que podem conquistar por essas coisas, em contrapartida há um outro grupo que acha que a salvação é apenas acreditar em Jesus, e que é Jesus o Salvador, basta apenas eu confessar Jesus ali num culto, levantar a mão, no apelo, fazer aquela oração do pecador e pronto, está tudo certo, acabou, tchau, até as trombetas soarem, a gente se encontra lá, acabou, está tudo certo, fiz tudo. Então, para esses é só ir à frente, é só fazer uma oração e pronto, está tudo certo. Para esses, a salvação não implica em mudanças. Para esses não há necessidade de novidade de vida. Para esses tudo pode continuar do mesmo jeito, afinal é pela graça. Para esses é apenas se lançar a Jesus ou crer em Deus e tocar a vida do mesmo jeito, não importa. Não há necessidade de mudanças. E o discurso desses muitas vezes é assim: Jesus me ama como eu sou, então eu não preciso mudar. Irmãos, esses dois discursos fazem uma interpretação errada da palavra de Deus. Esses dois discursos estão levando as pessoas ao inferno. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter é que a salvação é dada pelo favor imerecido de Deus, e a Bíblia chama isso de graça. Favor imerecido. Quero que você abra aí de novo Efésios 2, que a gente vai olhar novamente o texto. Novamente, versos 8 e 9 de Efésios 2. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então Paulo está aqui cheio de Espírito, inspirado pelo Espírito de Deus, nos dizendo que nós fomos salvos pela graça, ou seja, pelo favor dado por Deus a nós, um favor
oferecido a Deus, um presente dado por Deus. Isso que nos foi dado é algo que nós não merecemos.